Porque no meio gospel também tem travesti, gente. Também tem. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre transgeneridade, o meio gospel, Jota e essa coisa que alguns cristãos têm com pessoas LGBTQIA+, mas especificamente com pessoas trans, né? Vocês estão vendo que eu tô aqui no meu cenário, que não é bem um cenário, né? Minha sala, que antes vocês viam o outro lado dela, agora vocês estão vendo esse daqui. É a segunda vez que eu faço um vídeo aqui, né? Eu fiz um vídeo sobre um desabafo, né, porque eu tô passando por umas crises aí, né, enfim, que eu gravei aqui também. Se você não viu esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima. Só que dessa vez eu tô usando a câmera de melhor qualidade do celular, porque agora, né, tem que ser um videão mesmo, né, vídeo comum aqui do Transmissão. A gente tá nesse outro cenário, né, a gente tá aqui na minha sala, porque a Laverne teve que colocar um cone, né, porque aquele machucado no pescoço dela, ela deu um jeito de coçar o machucado mesmo com a roupinha de Pikachu, então eu tive que colocar o cone da vergonha nela. Ela tá dormindo aqui atrás, ó. Mas enfim, não dá pra vocês verem o cone da vergonha, mas ela tá com o cone da vergonha. E aí tava meio ruim de eu gravar ali, porque eu tive que adaptar as coisas ali, né, pra ficar melhor pra ela, porque ela não consegue entrar no local onde ficam as caixas de areia. Então tá ruim pra eu gravar lá, tá meio chato pra eu poder gravar lá no escritório. Então, nessa semana a gente vai ter vídeos aqui na minha sala. Tive que fazer umas gambiarra pra conseguir gravar aqui desse jeito, né, com a qualidade melhor da câmera. Mas enfim, é o que tá tendo. Mas agora eu já me estendi demais nessa explicação de cenário. Vamos aqui falar do que tá acontecendo. Aí, eu esqueci de falar também que meu lábio rachou aqui, tá machucadinho, eu passei uma pomada também, né? Passei um lip tint e passei uma pomada aqui também, então talvez vocês vejam despelando aqui, mas ignora, tá, gente? Ignora. Mas tá. O que tá acontecendo é que uma pessoa que cantava músicas gospel, eu não sei se vai continuar cantando música gospel, mas enfim, uma pessoa que era conhecida por ser alguém que cantava músicas gospel, se assumiu enquanto uma mulher trans. Sim, essa pessoa antes vivia enquanto um homem e era cantora gospel, mas agora essa pessoa teve coragem pra falar que é uma mulher trans, então é uma mulher trans. E talvez vocês vejam às vezes a Pandora ali, né? Só que tá meio escuro, que vocês não vão conseguir enxergá-la direito. Mas enfim, o nome dessa mulher é Jota. Esse é o nome pelo qual ela era conhecida antes e é o nome que, pelo visto, ela vai continuar sendo conhecida. Até então, ela não quis mudar o nome dela. E eu confesso pra vocês que eu não conhecia Jota porque eu não sou desse meio gospel, né? Tipo, não é o que eu gosto de ouvir, eu não sou cristão, eu sou ateia, então eu não consumo as coisas desse mundo gospel, então eu não sabia quem era Jota. Também não fui ouvir as músicas de Jota, não, porque, enfim, né, não é o meu estilo. Deu uma ajeitadinha melhor na luz, que ela tava meio desconfigurada. Espero que tenha melhorado. Desde que Jota se assumiu, né, enquanto uma mulher trans, ela tem recebido muito apoio dentro da comunidade trans, mas ela tem recebido muitos ataques de pessoas da comunidade gospel que se sentiram, sei lá, traídas, né? Algo que não faz o menor sentido. Então, vendo tudo isso, eu pensei, eu acho que isso rende um assunto aqui pro canal. Porque as religiões cristãs, né, mais especificamente as religiões católicas e as religiões evangélicas, e por religiões católicas eu coloco o catolicismo ortodoxo também, tá? E por religiões evangélicas eu coloco todas essas religiões evangélicas, né? Galera da Assembleia de Deus, galera de, sei lá, presbiteriana, dessas igrejas todas, né? Essas pessoas, elas costumam ter muitos problemas com pessoas trans, pelo menos nas suas doutrinas, costuma existir ali uns problemas com pessoas trans. É óbvio que a gente tem alguns padres e alguns pastores e algumas pastoras que são super a favor de pessoas LGBTQIA+, que são super LGBT-friendly, falando do catolicismo, né? Inclusive o Papa, ele de vez em quando dá algumas declarações pró-LGBT, mas no todo essas são religiões que costumam ser muito excludentes para com pessoas LGBTQIA+. Tanto que a gente vê muitas pessoas usando de dizeres bíblicos para poder proferir preconceitos contra pessoas LGBTQIA+, para poder proferir ataques contra pessoas LGBTQIA+. Não é à toa que a coisa mais comum que a gente ouve é as pessoas dizerem que a gente vai pro inferno, essas pataquadas tudo, né?
Não é à toa. E é por causa dessa movimentação também que a gente vê muitas pessoas LGBTQIA+, se afastando da igreja quando elas se assumem, né? Mas baseado em quê essas religiões costumam atacar pessoas LGBTQIA+. Essas pessoas, elas costumam usar algumas passagens bíblicas ali para poder justificar seus preconceitos, e uma delas, né, que é mais famosa, é do livro de Levíticos, onde fala que se deitar com outro homem como se fosse uma mulher é uma abominação. Só que, gente, né, Levíticos é uma passagem bíblica ali que ela não faz sentido ser trazida para os dias de hoje, até porque lá condenam um monte de outras coisas que muitos cristãos fazem. Né? Nessa passagem de Levíticos, por exemplo, fala que você não pode usar roupas que são feitas de dois materiais diferentes. Lá fala que você não pode comer camarão, que você não pode comer porco, que você não pode se sentar no mesmo lugar que uma pessoa que estava menstruada sentou, que você não deve triscar numa pessoa que está no seu período menstrual, porque essa pessoa está impura. Fala um monte de absurdos do tipo, coisas que não são trazidas para os dias de hoje. Então não faz sentido essas pessoas quererem trazer Levíticos para os dias de hoje só para falar de pessoas LGBTQIA+. Isso não faz o menor sentido. E outra coisa, essas são religiões que se dizem cristãs, não é mesmo? Se elas se dizem cristãs, elas deveriam seguir ali mais o Novo Testamento, né? Não se basear nas regras do Antigo Testamento. E nas regras do Novo Testamento não tem nenhuma, eu repito, não tem nenhuma passagem que fale contra pessoas LGBTQIA+. Isso não existe. Até tem algumas passagens aí que nas Bíblias modernas tem falando que os afeminados não herdarão o reino dos céus, ou que os homossexuais não herdarão os reinos dos céus, mas isso vem de vários problemas de tradução, que geralmente a palavra que se usava, acho que era Malaquias, né, a palavra que estava ali nos originais hebraicos, e é uma palavra que ela fala mais de pessoas que são promíscuas do que de pessoas especificamente LGBTQIA+. Algo que também, convenhamos, é bem tosco, né? É bem tosco você ficar julgando pessoas por causa de promiscuidade delas. Mas o ponto é que a própria Bíblia não sustenta esses argumentos LGBT-fóbicos. Então, quando a gente fala de uma pessoa, no caso, a Jota, que passou a vida dela ali dentro de um ambiente religioso, onde ela, inclusive, cantava músicas gospel, né? Que, mais uma vez, eu não sei se ela vai continuar cantando músicas gospel ou não, mas quando a gente tiver essa pessoa, a gente pensa no tanto de coisa que essa pessoa sofreu durante toda a vida dela de exclusão dentro da igreja, porque ela tinha que se anular, ela precisava anular toda a construção de identidade dela, ela precisava anular tudo aquilo que dizia respeito a quem ela de fato era, a tudo aquilo que ela sentia, toda a forma como ela se via no mundo, para poder continuar seguindo aquela fé, porque senão o que era dito para ela é que ela iria para o inferno. Isso é uma violência muito grande que acontece com quase todas as pessoas LGBTQIA+, no nosso país, né, já que o nosso país é predominantemente cristão. Inclusive, eu também fui criada dentro de igreja, no meu caso era igreja católica, né? E eu ouvi algumas coisas bem absurdas, mas eu larguei a igreja ainda cedo, né? Relativamente, na adolescência eu larguei a igreja, que eu me entendi enquanto ateia. Mas a Jota, ela passou uma boa parte da vida dela ali inserida nesse ambiente de igreja. E depois que ela rompe com isso, depois que ela vem a público e fala quem ela realmente é, e fala como ela realmente se enxerga no mundo, a gente vê toda essa movimentação de pessoas transfóbicas usando justamente aquilo que sempre foi usado para poder reprimi-la, para continuar reprimindo ela. Né? A gente vê um monte de gente tratando no masculino, um monte de gente dizendo que ela vai pro inferno, um monte de gente dizendo que isso é absurdo, tá tendo gritaria no corredor, mas vamos ignorar, vamos continuar gravando mesmo com essas gritarias, porque esse é o horário que eu tô tendo pra gravar, então, enfim, né, vamos lá. E a gente vê todos esses ataques vindo dessas pessoas que até então eram pessoas da comunidade dela. E aí esse caso fica muito ilustrativo de como é para pessoas LGBTQIA+, que rompem com igrejas, né, que rompem com as suas... com aquele ambiente que ela vivia a vida dela, aquele ambiente do qual ela estava inserida. Eu não sei como é que a Jota tá com esses ataques, eu acho que ela deve estar focando mais e ligando mais para as pessoas LGBTQIA+, que estão apoiando ela, né, que estão dando algumas mensagens de
incentivo, de carinho. Eu imagino que ela esteja se apoiando mais nisso, né? Até porque ela já devia imaginar que iria vir todos esses ataques da comunidade ali gospel, mas esse caso fica emblemático para a gente ver como que funciona esse meio, né? Porque de vez em quando a gente vê alguns pastores prometendo cura para pessoas LGBTQIA+, e a gente vê algumas fotos assim, né, tipo de ex-travestis que se converteram para a igreja e viraram pastores, de ex-travestis que se converteram para a igreja e formaram ali um casamento com uma mulher cisgênero para procriar e tudo mais. A gente costuma ver isso acontecendo com uma certa frequência. Então, são ambientes que a gente sempre viu um ataque contra pessoas trans, né? E, gente, convenhamos, né? Uma pessoa, ela destransicionar, né? Ela deixar a vida dela enquanto uma pessoa trans para poder viver enquanto uma pessoa cisgênero, porque ela está sendo ameaçada com um sofrimento eterno, isso não quer dizer nada de que ela realmente se tornou uma pessoa cisgênero, né? Não estou dizendo que essas pessoas todas, elas não deixaram de ser trans, que elas só estão se enganando, mas uma boa parte dessas pessoas que destransicionam por causa de religião, eu tenho quase certeza de que, na verdade, elas só estão se enganando, né? Eu tenho quase certeza de que a maioria delas está nessa situação de estar se enganando ou de estar simplesmente com medo desse inferno, né? Que ela estaria ali sendo ameaçada de ir para. Agora, o que eu não consigo entender é no que muda na vida de pessoas cristãs que existam pessoas LGBTQIA+. O que muda na vida dessas pessoas, dessa comunidade gospel, que antes gostavam ali das músicas da Jota? O que muda na vida delas a Jota ter se assumido enquanto uma mulher trans, a Jota ter iniciado a transição dela? No que muda na vida dessas pessoas? Porque, gente, elas estão se baseando em uma coisa que nem na Bíblia tá. Elas estão se baseando numa coisa totalmente arcaica, porque mesmo que estivesse na Bíblia, é uma coisa arcaica, né? A Bíblia tem aí milhares de anos que ela foi escrita, né? No mínimo 2000 anos aí. Não tem sentido ser trazida para os dias de hoje para você querer cercear a vida de pessoas hoje, né? Para você querer definir como é que pessoas têm que viver a vida delas. Então, eu não consigo entender o que muda na vida dessas pessoas para elas fazerem esses ataques, para elas virarem para alguém e dizer que esse alguém vai passar a vida inteira, quer dizer, né? Vai passar a eternidade inteira num sofrimento eterno, no inferno, não sei o quê. Porque, gente, que prova essa pessoa tem de que isso vai acontecer? E mesmo que vai acontecer, é a vida da outra pessoa, não tem nada a ver com aquilo. Tem nada a ver com aquilo. Aí vai tornar a vida de outras pessoas agora, nesse momento aqui, em um inferno, só porque ela acha, só porque ela acredita que exista uma possibilidade de que essa pessoa esteja em pecado e... Mas, né, eu tô querendo aqui demais em tentar entender o pensamento de pessoas que usam religião para justificar seus preconceitos, né? Porque é meio difícil eu conseguir entender isso porque não faz o menor sentido. Mas quanto a Jota, especificamente, eu espero que ela fique bem, eu espero que ela esteja levando numa boa, né? Esse início de transição dela, que é que é um momento que costuma ser bem complicado pra gente, né? Um momento que costuma ser bem difícil, assim, início de transição. Então eu espero que ela esteja bem nesse momento. Eu espero que ela também não esteja levando a sério esses julgamentos que esse povo todo está fazendo com ela, né? Esses cristãos estão fazendo com ela. E eu também espero que essa galera aí do meio gospel repense as suas atitudes. E se você que está me assistindo é do meu gospel, se você que está me assistindo é uma pessoa cristã e não se encaixa nisso que eu falei, se você é uma pessoa cristã que não é preconceituosa, que não fica falando dessas merdas, esse vídeo não foi pra você, não tem por que você se ofender, não tem por que você vir aqui me xingar, né? Já tô aqui falando porque a gente sabe que quando a gente fala assim, sempre aparece alguém dizendo, mas nem todo... Tá, se não é nem todo, se isso não se encaixa pra você, então não tem por que você estar ofendida, na verdade, pra você estar concordando comigo e falando que essas pessoas, né, que se dizem cristãs e que julgam as outras pessoas por causa de sua orientação sexual, de sua identidade de gênero, são pessoas que estão erradas e que mancham
a imagem dos cristãos. Então você deveria estar concordando aqui comigo, você deveria estar gostando do que eu tô falando, né? Se você não se encaixa, não tem por que se ofender. E agora que eu vi ali que uma das minhas sabres ela apagou, né? Puta merda. Ficou só a sabre de Sif. Mas, bom, eu vou pegar aí essa deixa da sabre que apagou e vou terminar o vídeo por aqui. Então, se você gostou do meu conteúdo, se você gosta do meu conteúdo, não se esqueça de se tornar membro daqui da transmissão, porque assim você ajuda o canal a continuar se mantendo, assim você ajuda essa travesti aqui a superar a falência que ela tá convivendo agora nesse momento. E também não se esqueça de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar o conteúdo de transmissão pelo YouTube. E também comenta aí o que você quiser comentar a respeito disso. Se você quiser me xingar também, né? Foda-se. Mas enfim, fique livre aí para conversar com as pessoas aí nos comentários, trocar experiência e tudo mais. Também quero dar aqui de aviso que a gente vai ter live de transmissão em breve. Eu vou aqui conversar com vocês, mas eu tô pretendendo fazer ainda nessa semana uma live com vocês, né? Provavelmente na sexta-feira, pra gente poder aí conversar. Tem tempo que a gente não faz uma live aberta e tudo mais, então tô querendo fazer. Mas enfim, se você não quiser perder essa live, então acho melhor você já se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. E se você já foi inscrito, fica de olho na aba de comunidade, porque em algum momento lá a gente vai estar falando direito sobre live, sobre horário e tudo. É isso.